Agora imagine, se, de repente, pessoas começassem literalmente a se transformar em animais. Asas, garras, bicos, pelos, presas. Como você acha que a sociedade reagiria? Iria acolher? Iria estudar? Ou faria o que sempre fez diante do desconhecido? Acompanhamos essa obra que mistura ficção científica, drama familiar e filosofia existencial de um jeito brutal. No começo da história, a gente acompanha o Emily e o pai dele, François, presos num engarrafamento. Os dois estão discutindo, porque o Emily não quer ir visitar a mãe e o atraso no trânsito só piora o clima entre eles. De repente, algo chama a atenção, uma ambulância um pouco à frente começa a tremer de maneira estranha, como se algo estivesse surtando lá dentro. Eles veem o veículo balançando, ouvem gritos abafados e, em seguida, os vidros estouram. François, entendendo que aquilo não é normal, puxa o filho rapidamente para trás de um carro, para se protegerem. As portas da ambulância se abrem à força e uma criatura híbrida, meio humana, meio ave, salta lá de dentro, pousando em cima de um carro no meio da estrada. A equipe de segurança corre para tentar conter o mutante, que reage de forma agressiva, gritando, se debatendo e atacando os policiais. Ele consegue se soltar, joga alguns deles longe e foge voando, deixando todo mundo em choque na rodovia. Algum tempo depois, François e Emily chegam ao hospital onde a mãe do garoto, Lana, está internada. Ela também está em processo de mutação. Nos últimos 2 anos, várias pessoas começaram a se transformar em criaturas com características animais, garras, penas, escamas, caudas, e, em muitos casos, perdem o controle e viram um risco para os outros. Por isso, o governo isolou esses mutantes em instituições especiais, tentando mantê-los sedados, sob vigilância, enquanto os cientistas procuram uma cura. A maior parte da população tem medo e prefere ver essas pessoas trancadas, como se fossem monstros. Emily não quer ver a mãe, ele carrega o trauma de uma vez em que ela o arranhou sem querer, já em meio à transformação. Para ele, é como se ela não fosse mais a mesma. François, ao contrário, insiste que Lana continua sendo família e merece ser visitada. O médico responsável explica que foi inaugurado um centro de recepção mais moderno no sul do país, com estrutura melhor, e que Lana deve ser transferida para lá. François aceita a ideia na hora, já pensando em se mudar com Emily para aquela região, tentando começar uma vida nova onde ninguém conheça o passado da esposa e não julgue tanto. Quando entram no quarto de Lana, Emily repara nas marcas de arranhões nas paredes e não tem coragem de se aproximar. François se senta ao lado dela, fala com carinho, como se ela ainda pudesse compreender tudo. Emily, porém, acha que isso é ilusão, que ela já não entende mais nada. Passam-se algumas semanas e pai e filho, junto com o cachorro, se mudam para uma casa perto de uma floresta, próxima ao novo centro. Logo Emily começa numa escola nova. Na sala, o professor o apresenta à turma, e uma colega, Nina, faz perguntas curiosas sobre ele. Para evitar julgamentos, Emily mente dizendo que a mãe já faleceu e inventa que sua cicatriz foi causada por um raio. Numa noite de tempestade, um temporal pesado cai na região. A energia acaba e Emily acorda com o barulho dos trovões e do vento. Ele vai até a janela, olha lá para fora e se assusta ao ver uma criatura do lado de fora, encarando a casa. Quando François consegue religar a energia, a presença desaparece. No dia seguinte, o telefone toca com uma ligação de emergência. Pai e filho correm até o lago da região, onde bombeiros e policiais isolaram a área. Uma ambulância caiu na água durante a tempestade. Ao puxarem corpos para fora, descobrem que era o veículo que levava os mutantes para o novo centro. Muitos morreram no acidente, mas alguns conseguiram escapar para a floresta. François entra em desespero, porque sabe que Lana estava nesse transporte. Ele tenta chegar perto, grita pelo nome dela, mas é contido pelos agentes. A oficial Julia informa que o corpo de Lana não foi encontrado, o que significa que ela provavelmente está viva em algum lugar na mata. De volta para casa, tomado pela esperança, François começa a pendurar roupas da esposa em vários galhos ao redor do terreno, na tentativa de usar o cheiro como uma espécie de sinal que possa atraí-la de volta. Enquanto isso, a vida escolar de Emily continua. Na aula de educação física, o professor manda a turma brincar de cabo de guerra. Quando o time dele quase cai inteiro no chão, Emily é o único que permanece firme e, sozinho, segura a corda por tempo suficiente para os colegas se reerguerem e vencerem a disputa. Todos se impressionam com a força dele. Mais tarde, o convidam para uma festa. Mas Emily não está em paz. Depois da aula, ele volta correndo para casa, porque percebe uma sensação estranha nos dedos. No banheiro, usando uma pinça, tenta arrancar algo que está crescendo embaixo das unhas, gritando de dor. Ele puxa pequenas garras. Em seguida, dá uma olhada nas costas no espelho e percebe que a forma da coluna está mudando. Ele entra em crise, joga tudo pelo banheiro, entra na banheira e fica lá tentando se limpar, enquanto o cachorro entra com ele, num gesto de carinho.
Enquanto isso, François vai ao mercado e encontra a policial Julia. Ela comenta que o exército será enviado para a região e que as buscas diretas estão sendo interrompidas oficialmente. Antes que continuem a conversa, um alvoroço começa, clientes viram um mutante dentro do local. Julia organiza a evacuação da loja, mas François tenta enxergar se é Lana. A criatura é uma mutante com tentáculos, parecida com uma lula. Ela está apenas comendo peixe tranquila, mas, ao perceber que foi descoberta, começa a jogar caixas de frutos do mar para cima das pessoas e foge em pânico. Julia vai atrás e, mesmo levando comida na cara, consegue imobilizá-la com treinamento policial. Enquanto isso, François encontra outro mutante escondido perto de uma prateleira, apavorado, e escolhe não denunciá-lo. Na sexta-feira seguinte, Emily vai à festa com a turma. Ele se diverte por um tempo. Um dos colegas mostra espadas que será usar na apresentação do festival de solstício, e o clima é de curiosidade e zoeira adolescente. Só que, depois de beber, Emily passa mal e cai da cadeira. Nina oferece um remédio, mas a forma como ele pega o comprimido choca o grupo. Sem conseguir se controlar, ele lambe a mão dela, como um animal. A galera reage muito mal. Com vergonha, Emily foge pela floresta, ouvindo sons de outros mutantes ecoando por ali. Ele passa a noite fora. Na manhã seguinte, ele acorda à beira do lago, ouvindo o barulho de um barco a motor. Tem sangue na boca. No caminho de volta, vê pichações contra mutantes nos muros. Em casa, corre para o banheiro, vai vomitar e acaba colocando para fora uma pena. Só então se dá conta que, durante a noite, comeu um pássaro. Mais tarde, François e Emily ignoram as fitas de isolamento da polícia e entram na mata em busca de Lana. Enquanto andam, Emily pergunta ao pai como ele se sentiu quando percebeu que a mãe estava mudando. François responde que nunca sentiu medo, ela continuava sendo a esposa dele, só diferente. À noite, eles continuam procurando, agora de carro, andando pela estrada e floresta, chamando Lana pela janela e colocando a música preferida dela no rádio, bem alto, esperando que ela escute. Acabam dormindo no carro. Pela manhã, Emily percebe que as unhas estão se alterando mais uma vez. De repente, o cachorro sai correndo, e ele o segue até encontrar, pendurada numa árvore, uma criança camaleão. Nesse momento, o homem-pássaro do início do filme ataca, derrubando Emily no chão. Ele bate no garoto com as asas e o arranha no ombro, fazendo-o sangrar. Mas, quando cruza o olhar de Emily, ele para, como se reconhecesse algo em comum ali, outro mutante em transformação. Os gritos fazem François correr e arrastar o filho de volta até o carro. No caminho, ele decide que vão direto para o hospital, mas Emily se recusa. Se descobrirem, ele será internado como os outros. A discussão esquenta, e François quase bate o carro em um cavalo, mas consegue frear a tempo. Só aí percebem que estão em frente a uma escola de equitação, onde a polícia já se encontra. Julia explica que um mutante atacou os cavalos. François aproveita para pedir ajuda e uma enfermeira do exército dá os pontos no ombro de Emily, acreditando na desculpa de que foi mordida do cachorro. Mais tarde, já em casa, Emily tira parte dos pontos e começa a lamber a própria ferida, instintivamente, deixando o sangue escorrer. Em seguida, numa aula de laboratório, Emily se distrai com os furões na gaiola, incomodado com o barulho. Em dado momento, perde a paciência e grita mandando os animais se calarem, o que chama a atenção. Na saída, ele tenta ir para casa de bicicleta, mas seu corpo já está alterado, com dificuldade em andar de bicicleta por conta da mudança do seu corpo, e a Nina faz o possível para se manter solidária, até mesmo convidando o Emily para ir até a sua casa enquanto prepara um lanche. Ele vê que Nina está usando um colar com uma pena igual a que ele vomitou. Ele entra em pânico, achando que realmente havia devorado o pássaro dela. O Emily abre a geladeira e encontra um pássaro morto. Então a Nina explica que o encontrou na sua porta após a festa e pegou a sua pena para o colar. O Emily percebe que não o comeu e sim deixou ele como um presente para ela. A Nina guarda ele porque vai doá-lo como alimento para os mutantes depois. Numa das idas ao lago, Emily mergulha e pega um peixe com as próprias mãos, em um reflexo quase animal. Um vizinho vê a cena. Mais tarde, ele reencontra o Homem-Pássaro, que tenta voar e cai várias vezes, se machucando. Emily deixa o peixe para ele e descobre seu nome, Fix. O homem não consegue se lembrar do nome humano que tinha antes. Ele vive tentando aprender a voar de forma plena. Vendo os ferimentos do rosto dele, Emily percebe que os médicos tentaram arrancar o bico que estava crescendo, deixando a face deformada. À noite, de volta ao bar onde trabalha, François descobre que o dono mandou fazer camisetas com frases contra mutantes. Isso o deixa profundamente desconfortável. Ele sai para levar o lixo, ouve barulhos e, de repente, é atacado por uma criatura acorrentada. François tenta acalmá-la, nota as correntes e vê um segundo mutante correndo para a floresta. Um colega aparece com um remo e empurra a figura de volta para dentro. Ela era parente dele e estava sendo escondida nos fundos.
Em meio a isso tudo, François sai correndo pela mata, achando que o outro mutante poderia ser Lana. Até que encontra a esposa, agora totalmente transformada em um enorme urso. Ela emite um som para ele, quase como reconhecimento, e vai embora. Enquanto isso, na escola, durante o almoço, Emily sente algo solto na boca e acaba cuspindo um dente. Os colegas ficam enojados, ele tenta disfarçar, dizendo que era só um dente de leite. À tarde, volta ao lago para ajudar Fix a treinar, ele continua subindo, pulando e caindo na água várias vezes. A insistência é dolorida, mas bonita. Mais tarde, Julia acompanha François em mais uma busca por Lana na floresta. Eles se escondem a cada vez que uma viatura passa, com medo das operações do exército. Não encontram nenhum mutante, mas François acaba achando a bicicleta de Emily largada ali. Isso acende o alerta. Quando chega em casa, ele vai mexer na pia do banheiro, que está entupida. Ao desmontar o encanamento, encontra um bolo de cabelos e garras. É a confirmação que faltava, o filho também está mudando. Quando Emily entra, François mostra as garras, fala da bicicleta, mas o garoto nega. O pai tranca a casa, exige que ele conte a verdade. Emily tenta fugir, mas François o alcança, derruba no chão e o abraça, chorando em desespero, num surto emocional total. Ele tem medo de perder Emily para o sistema, como perdeu a esposa. Na manhã seguinte, Emily come direto do prato, sem talheres, obedecendo mais ao instinto do que aos bons modos. François observa, mas não o repreende. Em vez disso, pega alguns dos remédios de Lana para tentar controlar os impulsos do filho enquanto estiver na escola. Ele examina a boca de Emily e vê que as presas novas estão crescendo mais para trás, então ainda dá para escondê-las ao falar. Dá instruções: cortar as unhas todos os dias, colocar algodão dentro dos ouvidos para reduzir o impacto da audição aguçada, esconder isso tudo com o cabelo. Também mostra como aplicar creme depilatório para disfarçar o excesso de pelos no corpo. À noite, Emily sai caminhando do lado de fora e fala com Nina pelo telefone. Ele pede para ela gritar, e quando ela faz isso, ele percebe que consegue ouvi-la perfeitamente à distância, graças à audição aprimorada, e isso, por um instante, o faz sorrir. No dia seguinte, ele volta a ver Fix. Agora o amigo quase não fala mais, só emite sons de ave. Depois de um abraço silencioso entre os dois, Fix sobe numa árvore e se joga, dessa vez, ele finalmente consegue voar de verdade. A sensação é de liberdade total. Chega o dia do festival. Emily aparece por lá, onde François está trabalhando. O pai entra em pânico por vê-lo no meio da multidão, já que ele deveria estar se escondendo. Eles discutem mais uma vez e a briga escala até virar agressão física. Num impulso, Emily rosna e morde o ombro do pai, só soltando quando François ameaça cortar as garras dele com uma tesoura. Confuso, magoado, Emily se afasta. Na saída, ele tromba com Nina, que o chama para caminhar entre as plantações de milho. Lá, os dois acabam se beijando, e o clima esquenta. Quando ele tira a camisa, Nina vê os pelos, a espinha deformada, mas não se assusta, porque já desconfiava de tudo. Em vez de recuar, ela aceita, e os dois continuam se aproximando. Depois, eles voltam pro festival. No banheiro, Emily é encurralado por um colega que os viu juntos no milharal. O garoto ativa um aparelhinho que emite um som agudo, teóricos para animais, mas que machuca os ouvidos de Emily imediatamente. Atormentado, ele parte para cima do menino, arranhando o rosto dele. Assustado, foge para o campo mais uma vez. O outro corre para avisar a cidade inteira, dizendo que há um mutante à solta. Em pouco tempo, gente pega armas, liga para a polícia, liga alarmes. O alarme do festival dispara. A perseguição começa para valer. Gente armada, carros, confusão. Quando um atirador está prestes a acertar Emily, Fix surge voando e derruba o homem, atacando-o com as garras e matando-o. Em seguida, voa em direção à floresta, pedindo na prática para Emily segui-lo. Um carro da polícia entra na mata também. Para tentar impedi-los, Emily atravessa o lago, mas os policiais, irritados por terem perdido o colega, começam a atirar de longe. Um dos disparos acerta Fix. Emily corre até o amigo e o segura nos braços enquanto ele morre, chorando desesperado. Algum tempo depois, François chega com outros caçadores na área e encontra o corpo de Fix, mas não vê sinal do filho. A essa altura, Emily já se escondeu mais fundo na floresta, se alimentando de frutas, dormindo em árvores, uivando junto com outras criaturas na noite. Numa tempestade seguinte, ele se refugia numa caverna. Um grande urso entra, e ele se assusta, até perceber que é a mãe. Eles encostam as testas um no outro, num gesto de carinho e reconhecimento, mesmo sem palavras. Lana então sai da caverna e o chama para segui-la. Emily vai atrás e descobre um grupo inteiro de mutantes vivendo juntos, incluindo a menina camaleão e outros híbridos. Nesse momento, fogos de artifício começam a riscar o céu, não como celebração, mas como sinal das forças armadas. O exército encontrou o esconderijo.
Os mutantes tentam fugir, mas os soldados usam aparelhos de som que emitem frequências insuportáveis para eles. As criaturas caem no chão de dor, incapazes de reagir, sendo capturadas uma a uma. A única que consegue se esconder é a garota camaleão, que usa a capacidade de se camuflar. Mais tarde, na delegacia, François está ao lado de Emily, tentando convencer as autoridades de que tudo não passou de um caso de bebedeira e confusão numa noite de festa, e que o filho acabou na floresta por acidente. Na hora de assinar os papéis, Emily não consegue segurar a caneta direito, rasga o papel sem querer e solta um rosnado ao sentir a pressão do policial. Percebendo que a situação ia estourar ali, François empurra o agente, que bate a cabeça e desmaia. Desesperado, o pai termina a assinatura no lugar do filho, mostra o documento para a recepção, e os dois saem correndo dali, entrando no carro para fugir da cidade. A polícia logo começa a persegui-los, mas François fala uma coisa clara: ele não vai deixar Emily ser trancado numa instituição. Ele acelera, rompe uma cerca e entra com o carro na direção da floresta. Chegando lá, ele diz pro filho: corre. Emily desce, dispara mata adentro, uivando, não mais tentando ser só humano, nem aceitando ser só animal, mas correndo livre, como algo novo. E é assim que o filme termina, com um pai que escolhe o filho acima da norma, e um filho que encontra, no meio da floresta, a única forma de liberdade que ainda resta para ele. Fim. Agora eu acabei.